nessa hora. Meu amigo, pastor Felipe Levac, por favor, deixa Deus te usar. Fica à vontade. Glória a Deus, muito bom dia, IBR. Quem está feliz nessa manhã? Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Que alegria estar aqui com vocês, nessa casa que eu amo. Para quem não sabe, a IBR é minha igreja aqui em Lisboa. E para quem não gostou, vou falar igual o pastor Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Eu não vou fingir costume aqui para mim, porque afinal de contas nunca vai ser normal estar aqui em Portugal, né, gente? Em Americana, interior de São Paulo, é moleza. Agora vim para a Europa, como diz o bispo, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando viu na bênção vai se arrepender, porque eu estou aqui na terra do bacalhau, do pastel de Belém. Jesus honrou, amém? Mas quem não me conhecia ainda, levanta a mão. Ok, bastante gente, vocês não estão perdendo nada. Fiquem tranquilos, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Levac. Sou casado com a mulher mais linda do mundo, o nome dela é Bianca. Eu tenho 2 filhas. Quem aqui tem filhos adolescentes? Levanta sua mão. Percebeu como levanta a mão até meio cansado? Eu tenho 2 filhas adolescentes, Fiorella e Donatella. Fiorella tem 4 anos de idade, Donatella tem 3 anos de idade. Essa fase da adolescência é terrível, então orem por mim. Eu pastoreio no interior de São Paulo, em Americana. A placa é diferente, mas é a extensão da IBR lá no interior de São Paulo. Então, por favor, quando você estiver no Brasil, passe por lá, vai dar um abraço em nós. Não tem um pastel de Belém, mas tem um pão de queijo. A gente dá um jeito de tomar um café junto, amém? Afinal de contas, no Brasil, café agora é prova de amor, né? Se você receber um café, uma picanha no Brasil, tenha certeza que está sendo valorizado. Eu tô com a unção do Cláudio Duarte hoje aqui, gente. Misericórdia. Alguém me ajuda a pregar? Porque afinal de contas eu não vim aqui nessa manhã para falar de mim. Eu vim aqui para falar de Jesus. E desde o momento que eu cheguei nessa igreja, eu coloquei o pé ali na calçada, eu já percebi que Jesus está nessa casa. Olha para quem está do teu lado, diga para essa pessoa, fala assim, ó, nessa manhã você não vai sair da mesma forma que você chegou. Porque Jesus está na casa e por onde Ele passa, nada permanece do mesmo jeito. Será que tem alguém para aplaudir a Ele aqui? Aplauda Jesus o mais alto que você puder. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Essa é a palavra que eu quero ler. Bispo Rogério, eu amo você. Obrigado pela oportunidade. Temos uma aliança. Para todos os amigos que estão aqui hoje, bom ver vocês, Deus abençoe a todos. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 ao verso 11. Quantos se encontraram, diga amém. Se você não encontrou, você pode acompanhar pelo painel. A palavra de Deus vai dizer: 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. E Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, porque ainda não é chegado a minha hora. Então ela disse aos serventes: façam tudo o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já se fartaram, já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você, Jesus, você guardou o melhor vinho até agora. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia, e assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele.
Feche seus olhos, ore comigo. Espírito Santo, nessa manhã, a tua presença é real no nosso meio. O Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. O Senhor já passeou, já visitou. O Senhor já está falando, já está renovando. O Senhor já está passeando aqui. Mas agora, Pai, nós queremos te pedir olhos para enxergar, ouvidos para ouvir e coração para sentir. Que nessa manhã, desde do mais novo até o mais velho, ninguém saia daqui da mesma forma que chegou. Então, faça algo novo em nós e através de nós. Nós só queremos dizer: Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós oramos e te agradecemos. E toda a igreja diga. O tema da mensagem que eu quero pregar nessa manhã é: da água para o vinho. Porque a partir de hoje, quem olhar para a tua vida vai falar: mudou e mudou da água para o vinho. Quem olhar para o teu casamento a partir de hoje vai falar: mudou e mudou da água para o vinho. Quem olhar para a tua casa, para os teus negócios, para as tuas finanças, para a tua empresa, para o teu chamado, para o teu ministério, vai falar: mudou e mudou da água. Sabe, eu estou falando a respeito de uma passagem que a gente leu no Evangelho de João. E o ministério de Jesus começa aqui. Esse é o primeiro milagre que Jesus realizou. E a Bíblia, ao decorrer, ela vai citar aproximadamente 35 milagres que Jesus realizou. Foram 35 que foram contabilizados, mas ouça isso. Em João capítulo 21, versículo 25, a palavra de Deus vai dizer: ainda há muitos outros milagres que Jesus fez. Porém, se todos eles fossem escritos um por um, nem no mundo todo caberiam os livros que seriam escritos. Pastor, por que você está falando isso? Tem muito milagre para Deus fazer na sua vida ainda. Aliás, eu vou liberar uma palavra profética. Quem quiser, levante as mãos para receber. EIBR, seja bem-vindo a uma temporada de milagres. Seja bem-vindo a uma temporada onde os céus estão abertos sobre vocês. Seja bem-vindo a uma temporada onde Jesus está sorrindo sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero declarar essa palavra: melhor é o final das coisas do que o começo delas. E eu vou profetizar: ei, o seu 2025 ainda será um 2025 de bênçãos, de respostas, de provisão, de milagre, de porta aberta, de presença de Deus. Porque aquele que começou a boa obra, Ele não se esqueceu de você, e Ele é fiel para completar essa obra até o final. Só quem recebe isso, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aplauda Ele. Ah, eu sinto Deus aqui. A Bíblia fala a respeito de 35 milagres, mas ela só relatou 35 porque se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, no mundo inteiro não caberia a quantidade de livros que estariam escritos. Mas o primeiro milagre de Jesus nos ensina algumas coisas preciosas. E a primeira é que o milagre que Jesus começa fazendo, para perceber, Ele não começa multiplicando pães. Ele não começa andando por sobre as águas, acalmando tempestade. Ele não começa curando os enfermos, não. Jesus começa transformando água em... Porque o primeiro milagre de Jesus não foi somente um milagre, mas foi também uma transformação. Sabe, a Bíblia vai falar que certa vez 10 leprosos foram curados por Jesus, mas somente um leproso voltou para agradecer a Jesus. Sabe por que isso? Porque 10 foram curados, somente um foi transformado. O maior milagre que a gente pode viver na nossa vida não é o de receber a porta aberta, não é de ver aquele diagnóstico sendo mudado, não é de ver aquilo que a gente tanto pede acontecer, não. O maior milagre que a gente pode viver é o milagre de ser transformado inteiramente por aquele que é o transformador, e o nome dele é Jesus. Sabe qual é a verdade? Que a religião vai sempre nos ensinar que o que diz respeito à religião é algo, a transformação, aliás, é algo estético, é algo que é aparente. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus aparece, quando Ele começa a transformar a gente, a transformação não é somente na aparência, mas é principalmente na nossa essência. Não é somente na nossa estética, mas é também na nossa genética. Porque talvez, cadê as mulheres aqui? Digam glória a Deus. Talvez você
lembra desse tempo onde você assistia vários quadros de TV. E o quadro era Um Dia de Princesa, com o netinho de Paula na Record. A irmã chegava, passava por uma transformação. Chegava com aquele cabelo bandido. Quem conhece o cabelo bandido? Se não está preso, está armado. E aí ela chegava, depois passava por uma chapinha, ficava linda, maravilhosa, mas só durava um banho, porque depois que a gota de água caísse, acabou tudo. Foi a maquiagem, foi tudo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A transformação que Deus quer fazer em você não é o que vai durar um dia, mas vai durar uma vida inteira. É por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu vou liberar uma palavra, não sei quem tem fé para receber. Ei, levante suas mãos. A partir de hoje Deus está mudando os seus pensamentos. A partir de hoje Deus está cancelando sofismas. Deus está removendo dardos inflamáveis. Ele está trazendo os pensamentos corretos sobre a tua vida. E eu declaro essa palavra: você vai ter a mente de Cristo, porque nele você é mais do que vencedor. Acabou o tempo de você pensar como um derrotado. Acabou o tempo de você ficar olhando para suas cicatrizes, para suas feridas. A partir de hoje a transformação chegou, e o tempo de cantar também começou, porque pois agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Transformai-vos pela renovação da vossa, repita comigo, mente renovada, vida transformada. Quer ver sua vida mudar? Muda a tua maneira de pensar. Porque sabe qual é a verdade? Cada um de nós enxergamos a vida a partir das lentes que a gente vestiu durante toda a nossa vida. Como é que é, pastor? Já percebeu que gente que foi traída, tudo que vê é traição? Já percebeu que gente que faliu, tudo que vê é coisa dando errado? Ih, cuidado, hein? Vai falir, vai dar errado, vai... Já percebeu gente assim? Pode te falar uma coisa: se você não curar suas feridas, você vai acabar sangrando em cima de gente que nem te feriu. Por isso hoje é uma excelente manhã para você avaliar algumas coisas e tirar esse óculos da derrota e vestir o óculos da vitória. Porque sabe de uma coisa? Deus não te criou para você ser vítima do teu passado, do que os seus pais fizeram, do que aquela pessoa que errou com você, do que fizeram com você na tua infância. Não, irmão, ei! Ele morreu para te dar vida e vida em abundância. Então decida hoje não ser vítima do teu passado, do que fizeram com você, mas seja o protagonista do futuro que Deus tem preparado para a tua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu declaro essa palavra. Tem gente que vai olhar para a sua vida e vai falar: não tinha como que foi que isso aconteceu? Aquilo que para você era uma ferida vai se tornar cura na vida de muitas pessoas. Se prepara, porque tem testemunho sendo gerado, tem milagre sendo manifestado, e Jesus tem transformação para a tua história. Aleluia, se é para Jesus, aplauda Ele. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: ó, a água que foi transformada em vinho nunca mais voltou a ser água novamente. Por que o maior milagre é o milagre da transformação? Porque quando Jesus te transforma em quem Ele quer que você seja, eu nunca mais, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, e meu alvo é Jesus Cristo. Então ouça isso: você não tem direito de voltar para um lugar onde Deus já te tirou de lá. Como é que é, pastor? Você não tem direito de voltar de um lugar onde Deus já te tirou de lá. Se você é uma nova criatura, então não volte a cometer os velhos hábitos que você cometia na sua antiga natureza. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Só que a Bíblia está falando a respeito de Jesus sendo convidado para uma festa de casamento. Você conhece essa passagem? Ela vai falar que naquele casamento existia um problema e um milagre. O problema foi: o vinho acabou. O milagre foi: a água foi transformada em vinho. Pastor, por que você está falando isso? Para você começar a entender
que todo milagre começa a partir de um problema. Eu vou falar isso de novo. Sabe qual é o problema? Que a gente até acredita em milagre, mas faz de tudo para não depender de um. Como é que é, pastor? Milagres não acontecem no topo da montanha, é sempre no vale de ossos secos. Milagre não acontece enquanto está sobrando dinheiro na conta. É quando todo mundo se vai que você vê quem enxuga as tuas lágrimas, quem te provisiona, quem segura na tua mão, quem fala, sou o Deus da tua história. Fica tranquilo porque eu sei daquilo que você precisa antes mesmo de você me pedir. Milagres são a oportunidade de tornar Deus conhecido na nossa história. Posso te falar uma coisa? Não fuja dos seus problemas, mas tenha convicção de que Deus está com você no meio dos problemas, porque tem situações que Ele não te livra da fornalha, mas Ele te livra na fornalha. O fogo pode estar ardendo à sua volta, mas o quarto homem está te cercando, te cuidando, está te protegendo. Alguém para dizer glória a Deus por isso? Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você chegou com alguns problemas a serem resolvidos, fique tranquilo, porque você está prestes a viver um milagre. Todo milagre começa a partir de um problema. Problema é a matéria-prima que Deus usa para realizar a grande obra que Ele tem para a tua história. Alguém quer ver aquilo que chegou aqui como água sendo transformada em vinho? Alguém quer ser transformado da água para o vinho? Anote 3 coisas que eu aprendo com essa passagem. Primeira coisa, para quem quer ver a transformação da água para o vinho, primeiro é, você precisa estar no ambiente certo. Repita comigo, ambiente certo, com as pessoas certas. Como é que é, pastor? Quer ser transformado da água para o vinho? Então escolha estar no lugar certo, com as pessoas certas. A Bíblia vai falar que Jesus estava numa festa de casamento, e ouça isso. Por que ambiente é tão determinante, pastor, para que eu veja a água sendo transformada em vinho? Porque você precisa entender que os lugares que você frequenta revelam aquilo que você busca. Como é que é, pastor? Quer cuidar do teu corpo? Vai para a academia. Quer se alimentar? Vai para a churrascaria. Quer ouvir aquilo que os céus estão falando? Vem para a IBR, vem para o culto, vem para a igreja. Então ambientes são determinantes, sim. E posso te falar uma coisa? Começa a se posicionar. Chacoalha quem está do seu lado e fala assim, ó, se posiciona. Por que se posiciona? Porque Deus não te criou para você ser legalista, mas também não te chamou para ser um legalzão. Nem legalista, nem legalzão. Ah, pastor, como assim? O que você está querendo dizer com isso? Tem pessoas que estão sentadas em mesas que deveriam ter se levantado há muito tempo. Ah, pastor, mas aí já é legalista demais, porque Jesus sentava na mesa com a prostituta, com o ladrão, com o leproso, com o pior tipo de gente, ok. Mas quando Jesus se levantava da mesa, ninguém mais era o mesmo. Não me conte em qual mesa você tem se assentado, me conte o que acontece depois que você se levanta da mesa. Porque sabe qual é o nosso problema? Bispo Rocha falou isso, e eu quero repetir na nossa realidade Brasil. No Brasil foi realizada uma pesquisa aonde o catolicismo, a curva está descendo, e o cristianismo, os evangélicos estão subindo. Só que eu quero te lembrar que o catolicismo desceu porque muitos diziam que eram católicos não praticantes. E agora está surgindo uma nova modalidade de cristão não praticante. Vou falar na linguagem um pouco mais atualizada, é crente reborn. Tem o bebê reborn e tem o crente reborn. Não ora, não lê Bíblia, não jejua, não adora, não fala com Deus, não se relaciona, não dizima, não oferta, não serve. Ué, é um crente reborn. Sim ou não? Porque ouça isso, se o gráfico aponta que o número de cristãos está subindo, então os milagres também têm que subir. O aborto tem que descer, o consumo de droga tem que descer, a violência tem que diminuir. Por quê? Porque aonde Jesus chega, nada permanece do mesmo jeito. Ei, levante suas mãos, eu vou profetizar essa palavra. A partir de hoje acabou o tempo da paralisia. A partir de hoje acabou o tempo da apatia. A partir de hoje acabou o tempo do anonimato, porque Deus está te levantando com uma resposta. Resposta de uma casa, resposta de uma igreja, resposta de uma cidade, resposta de uma geração. Ei, você nasceu para um tempo como esse. Só quem recebe isso, diga glória a Deus e aplauda Ele.
Aleluia! Aleluia! Irmão, não viva uma vida feita um termômetro. Viva uma vida semelhante a um termostato. Termômetro, você coloca ele no teu corpo, ele adere à temperatura ambiente. Termostato é aquilo que tem dentro de uma sauna. Pode estar 20 negativo do lado de fora. Entrou na sauna, vai estar 30 positivo. Pode falar uma coisa? A partir do momento que você entender aquilo que Deus te chamou para ser, quando você chega nos ambientes, os ambientes mudam por conta da tua presença. Quando você se posicionar aonde Deus te chamou para ser quem Ele quer que você seja, as conversas de WhatsApp mudam por conta da tua presença. Eps, não fala isso não, porque se falar, fulano não gosta disso não. Não faz desse jeito não, porque se fizer o fulano não... Irmão, seja sal e seja luz. Só que eu falei que para o milagre da água para o vinho acontecer tem que estar no ambiente certo. E por que o ambiente certo? Porque Jesus estava numa festa de casamento. E talvez você só não deu conta disso, mas hoje você não veio somente para um culto, mas você veio hoje para um ensaio de uma festa de casamento. Tem gente entendendo o que eu estou falando. Eu vou ser o mais espiritual possível aqui. Como é que é, pastor? As solteiras vão casar, amém? Cadê os solteiros aí? Digam glória a Deus. Vem aí a campanha Desemboca o Vaso. Mas o casamento que eu estou falando é sobre as bodas do Cordeiro. É sobre o Espírito e a noiva dizendo: vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas pastor, por que hoje é o ensaio da festa? Eu lembro que quando eu fui casar a minha sobrinha Antonella, eu sou vidrado nela. Eu tenho 2 meninas e eu tenho mais a minha sobrinha Antonella, e ela é a dona do meu coração. Eu preciso confessar isso para vocês. Eu lembro que no meu casamento, quando eu ia casar, ela tinha aproximadamente 3 aninhos e meio de idade. E eu lembro que todos os dias eu pegava ela e colocava 2 anéis na mão dela e falava assim: vai, fica lá no final do corredor, e agora vem andando com as mãozinhas segurando o anel, e não deixa o anel cair, e abra um sorriso, e vem andando pro tio, e vem entregando a aliança, e depois você dá um beijinho no meu rosto. E eu fui ensaiando com ela aquilo que ela ia fazer no dia do meu casamento. Pasme você, no dia do casamento ela ficou com vergonha e nem quis entrar. Mas eu tentei, ok? Pastor, por que você está falando isso? Porque hoje o que a gente está fazendo aqui é um grande ensaio para uma cerimônia que vai acontecer. William Seymour, um dos maiores avivalistas que a história já relatou, ele vai dizer que ele, junto com um grupo de cristãos, eles se reuniam para adorar a Deus, mas constantemente eles sofriam agressões físicas e verbais. As pessoas perseguiam aquele grupo de cristãos e batiam neles. E ele falava que eles sentiam dores fortes em seus corpos, eles estavam todos doloridos. Mas eles diziam que no momento em que eles se reuniam como corpo de Cristo, para levantar suas mãos, orar, adorar, bendizer o nome de Jesus, as dores iam sumindo do corpo. Pastor, por que você está falando isso? Me diga uma coisa. Enquanto você estava aqui declarando: eu só quero a tua presença, aonde é que estava aquela tristeza que te açoitou a semana toda? Enquanto você estava aqui levantando as suas mãos para adorar Ele, para falar: obrigado Jesus, o Senhor tem me sustentado, aonde é que estava a depressão que estava enfrentando você essa semana toda? Aonde é que estava aquele medo, aquela preocupação? Ei, percebeu que quando você entrou na atmosfera espiritual, os problemas que estavam te assolando já não estavam mais dentro de você? Porque quando a gente se reúne como parte do corpo de Cristo, mesmo a igreja sendo o lugar aonde tem um ajuntamento de homens, ela ainda assim é o lugar mais parecido com o céu aqui na terra. Quando a gente se reúne, sabe o que acontece? A gente desfruta de um pedaço da eternidade. E na eternidade não tem choro, não tem pranto, não tem angústia, não tem dor. A Bíblia vai falar que na eternidade as ruas são de ouro. E sabe por que lá as ruas são de ouro? Porque a Bíblia não está falando sobre ostentação, ela está querendo te ensinar que aquilo que é riqueza nessa terra vai estar debaixo dos nossos pés diante da glória de Deus Pai.
Eu preciso liberar uma palavra profética. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Ei, pode faltar amigos, pode faltar oportunidade, pode faltar muita coisa na vida, mas fica tranquilo, porque quando não falta a presença de Deus, Ele é o teu pastor, Ele é o teu Senhor, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que protege. E se o Senhor é o teu pastor, nele você não vai ter falta de absolutamente nada. Aleluia! Não glorifique a Ele, aplauda a Ele. Olha para pelo menos duas pessoas e fala: Jesus está na festa. Jesus está na festa, Jesus está na festa, porque em breve dos céus Jesus vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quer mudar da água para o vinho? Escolha estar no lugar certo. Mas não basta estar no lugar certo, tem que estar com a pessoa certa. O começo da palavra vai dizer que Jesus foi convidado para estar naquela festa de casamento. Irmão, ouça isso. A festa tinha tudo para dar errado. E acabar vinho naquela época era motivo de vergonha. Mas Jesus é especialista em transformar noites de vergonha em noites de testemunho. Pedro tinha tudo para ser envergonhado, pescou, lançou as redes, nada pescou, mas volta, se encontra com Jesus. Jesus fala: volta, e sob minha palavra lança as tuas redes. Sabe qual é o nosso problema? Não entender que Jesus não se manifesta onde Ele é tolerado, Ele se manifesta onde Ele é desejado. E Jesus, Ele é um gentleman, Ele é um cara que Ele é educado o suficiente. Ele não chega arrombando a porta, Ele não bate o pé, Ele não chega: dá licença que eu vou. Não é isso não. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar com você. Posso te dar um bom conselho nessa manhã? Tem alguns sonhos, planos e projetos no seu coração? Antes de compartilhar com as pessoas que você mais ama, antes de publicar isso no Instagram, no WhatsApp, contar para quem você quiser, primeiro convida Jesus. Porque quando Jesus está no começo, Jesus vai cuidando de tudo até o final. A segunda chave que eu aprendo com essa passagem: olhe para quem está lá, diga para essa pessoa, fala: não conte os seus problemas para quem não pode resolver. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não é chegado a minha... Cadê as mães aqui? Digam glória a Deus. Você sabe disso, que talvez a maneira como Jesus aqui respondeu foi um pouco ríspido. Talvez se cada um de nós desse uma resposta dessa para nossa mãe. Oxe, peraí, antigamente era benção, o que está acontecendo agora? Quem está aí dentro desse corpo? Mas ouça isso. Cadê as mães aqui? Digam glória a Deus. Deixa eu só trazer uma observação sobre o texto. Até aqui Jesus não era alguém que fazia milagres. Até aqui ele era só um homem que estava trabalhando numa carpintaria. Maria não tinha visto Jesus fazer absolutamente ainda nada. Ele ainda não tinha se manifestado. Só que quando ela fala para ele: você não vai fazer nada, esse é um sinal de que ela já estava reconhecendo aquilo que ele carregava. Pastor, por que você está falando isso? Porque uma mãe tem o poder e a autoridade de habilitar o ministério de um filho. Sabe por que eu estou aqui hoje em Lisboa pregando a palavra? Não é porque isso estava no meu plano, não. Não é porque isso aqui foi a vida que eu sonhei, não. Não, aliás, tudo que eu queria não ser o que eu sou hoje. Porque eu cresci, eu nasci como um filho de pastor. Eu lembro que eu brincava debaixo de um banco de madeira de uma Assembleia de Deus. E eu amava Jesus, eu gostava da igreja. Mas quando eu olhava para a vida do meu pai, eu falava: não. Eu vou servir na igreja, mas ser pastor nunca. Só que eu lembro que o Tiririca uma vez falou isso. Quem lembra do Tiririca? Às vezes Deus usa até uma mula, né? Tiririca falava assim, ó: por muito tempo eu tentei fugir de mim mesmo.
mas onde eu ia eu estava. E eu adaptei na minha realidade. Por muito tempo eu tentei fugir do meu chamado, mas onde eu ia ele me encontrava. Talvez eu tenha uma notícia que não seja tão agradável para você. Já tem algo queimando no teu coração há um tempo. Já tem alguma coisa aí que está dentro de você que você sabe o que é. E Jesus está falando, não tem jeito, eu já escolhi. E pode falar uma coisa, escolhido não tem escolha. Sua vida já não é mais dele, o seu sonho não é mais seu, a sua vida não é mais sua, é dele, o seu sonho não é mais seu, é dele. O seu futuro não pertence mais a você, mas pertence a ele. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembro que por várias e várias madrugadas na minha infância e na minha adolescência, eu acordei de madrugada com a minha mãe, colocando a mão na minha cabeça. E eu lembro de orações que ela fazia, dizendo, Senhor, levanta o Felipe para ser alguém nessa geração. Senhor, coloca a palavra profética sobre os lábios do Felipe. Senhor, que cada palavra, que cada lágrima, que cada renúncia não seja em vão. Que o Senhor possa levantar os meus filhos para tocar essa geração. Eu preciso liberar uma palavra profética. Se você crê na unção que está sobre mim como filho, eu preciso liberar para todos aqueles que são pais e mães aqui. Levante suas mãos, ei. Eu preciso liberar essa palavra profética. Os seus filhos serão mais prósperos do que você. Os seus filhos irão ainda mais longe do que você. Os seus filhos darão continuidade no legado que você está construindo. E ainda que você não veja, ainda que você esteja pensando, pastor, mas está no alcoolismo, mas está no vício, mas está na droga, está na prostituição, está na perdição. Ei, fica tranquilo, porque dos teus lábios você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Sinto Deus aqui. Aleluia. Mulher que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Parece que Jesus foi grotesco na maneira de responder, mas a verdade é que ali quem estava respondendo não era Jesus, o filho da Maria. Ali quem estava respondendo era Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, sabe, quando você entende quem é que te direciona, você não é mais governado pelas vozes de fora. Você é governado por aquela voz que te direciona, que te capacita, que te habilita todos os dias. E a resposta de Jesus foi, não é chegada a minha, não é chegada a minha. Está vendo qual é o problema nosso? Irmão, nunca se viu uma geração tão ansiosa, tão depressiva e tão estressada quanto a nossa. Por que isso? Tudo atrelado a tempo. E tudo atrelado a excesso. Excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estresse. Excesso de futuro, ansiedade. Pode ser? Mas por que você está falando isso, pastor? Porque todo excesso revela uma falta. E o tempo de Deus não é passado, nem presente, nem futuro. O tempo de Deus é a eternidade. Quando Maria fala para Jesus e Jesus responde, não é chegada a minha hora, Jesus está trazendo uma observação para cada um de nós. Que observação é essa? Ela queria que o problema fosse resolvido do jeito dela, na hora dela, naquele momento, da maneira que ela estava se expressando com Jesus. Mas a verdade é que Jesus responde porque estava esperando o comando de Deus. Só que quando Jesus fala, não é chegada a minha hora, Ele está falando o seguinte, processos. Ele não está falando sobre milagre, Ele está falando sobre processo. E talvez você chegou aqui nessa manhã falando, Deus, faz um milagre no meu casamento. Deus, faz um milagre na minha vida financeira. Deus, faz um milagre nessa área da minha vida. E tem coisas que você está pedindo um milagre, que Deus está falando, eu não vou fazer milagre, porque você está no meio de um processo. E pode falar algo que talvez você não goste muito. Deus não vai anular aquilo que Ele está usando para poder te transformar. Vou falar de novo. Deus não vai te livrar daquilo que Ele está usando para poder te moldar em quem Ele quer que você se torne. Água não tem física, química, quântica, não tem ciência que explique como água pode ser transformada em vinho.
Irmão, pega um copo de água, deixa ele aqui tampado, volta daqui 10 anos, o que vai acontecer? Nada. O máximo que vai acontecer é da dengue, porque a água parada dá dengue. Mas vinho, peraí, vamos parar para pensar. Se Deus te der uva, uva tem como ser transformada em vinho? Sim ou não? Só que uva, para ser transformada em vinho, vai ter que passar por um E o processo de Deus nem sempre é tão agradável. Porque uva, para ser transformada em vinho, vai ter que ser esmagada, vai ter que ser pisada, até ser extraída a sua última gota. Já percebeu que todo mundo quer azeite, mas ninguém quer ser azeitona? Porque azeite, para ser azeite, tem que ser antes azeitona. E a azeitona, para ser transformada em azeite, vai ter que ser espremida. Tem momentos na nossa vida que a gente vai fazer a mesma coisa que Jesus falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Só que ouça isso, eu quero te lembrar uma coisa. Talvez você está no meio de um processo doloroso. Pastor, eu estou sendo esmagada. Pastor, parece que todas as minhas gotas já secaram. Eu não tenho mais forças, não tenho mais para onde correr. Está demorando tanto, será que Deus não se esqueceu de mim? Ei, o processo te fere, mas a promessa te cura. Enquanto você está esperando, Deus continua trabalhando ao seu favor. Porque desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Levante suas mãos, eu preciso liberar essa palavra. Sabe o que Deus está falando? Aguenta mais um pouco, porque eu estou renovando as suas forças. Aguenta mais um pouco, porque eu estou mandando reforço do céu sobre a tua vida. Aguenta mais um pouco, porque eu estou acampando os meus anjos ao redor da sua casa. Aguenta firme, por quê? Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão bem altos como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu declaro essa palavra. Deus está te dando força física, força mental, força espiritual. E eu declaro essa palavra. Nessa semana vem respostas do céu sobre a sua vida. Só quem crê e recebe isso, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, ó, fica tranquilo. A demora de Deus é mais rápida do que a sua pressa. Agora diga, o processo já faz parte do milagre. Alguém para celebrar isso, diga glória a Deus. Só quero te lembrar uma coisa. Os vinhos mais valiosos que existem são aqueles que demoraram mais tempo de fermentação. Quanto mais está demorando, é porque mais valioso é aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Então a partir de hoje, nunca ore pedindo a Deus para fazer algo, porque Deus nunca está parado. Mas ore clamando e dizendo, Senhor, me deixa saber o que o Senhor está fazendo para mim não atrapalhar aquilo que o Senhor vai liberar sobre mim. Não conte os seus problemas para quem não pode resolver. No momento em que as coisas saíram do controle, Maria não procurou o mestre Sala, Maria não procurou os noivos, os convidados, não! Maria foi diretamente aos pés de Jesus. Senhor, não vai fazer nada, acabou o vinho. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não pode resolver os teus problemas também não precisa ficar sabendo deles. Pare de contar os seus problemas para quem não pode resolvê-lo. Para de postar suas dores, sua angústia, aquilo que você está vivendo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Não foi isso que Maria fez. Pastor, mas está tão difícil, o que eu faço? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus que te vê em secreto. Entra chorando, fala, grita, briga, faz o que você quiser. Mas quando sair, tira o joelho do chão, levanta, veste a melhor roupa, arruma esse rosto aí, limpa essa cara e sai para cima, porque entrou como um gatinho, mas vai sair preparado como um leão. Aleluia! Conta tudo para Jesus. Mas se for para contar para alguém, procura alguém semelhante a Maria, porque Maria vai sempre te levar mais perto de Jesus. Terceira e última chave aqui eu encerro. Esse é aquele momento que você faz Tá, vamos lá, vamos junto. Terceira chave aqui eu encerro. A falsidade tomou conta aqui hoje, viu? Quem está comigo, diga glória a Deus. Quer ver a transformação da água para o vinho? Então faça tudo
o que Ele te disser. E posso te falar uma coisa? Tudo no significado do dicionário é tudo. Tudo no grego também significa tudo. Tudo não é até a parte que você entende. Tudo não é até a parte que te cabe. Não é até a parte que você compreende. Não é até a parte que faz sentido para você. Tudo é tudo. Fazer o tudo de Deus é entender que algumas coisas que Ele vai nos pedir nem sempre é confortável, às vezes é confrontável. Confronta a nossa realidade, confronta a nossa capacidade, confronta a nossa identidade. Mas não faz sentido a gente confiar naquilo que a gente sabe, porque Deus não está em busca de pessoas experientes, Deus está em busca de pessoas obedientes. Para Deus, obediência vale mais do que experiência. Não é sobre o quanto você sabe, mas o quanto você está disponível para aprender com aquele que te chamou. Pastor, por que você está falando faça tudo o que Ele vos disser? Porque Maria falou isso para os serventes. Ei, Ele falou que não é chegada a hora, mas já fica atento, porque no sinal dele, vocês vão fazer tudo o que Ele mandar. E quando Jesus dá uma ordem, Ele vai falar, pegue as talhas de purificação. Deixa eu só contextualizar para você entender. Naquela época, os judeus tinham uma cerimônia, qual todo lugar, todo ambiente que eles entravam, existiam talhas de pedra onde eles lavavam os seus pés e suas mãos. Deixa eu só te lembrar uma outra coisa, uma segunda observação. Naquela época não existia pavimentação, era terra, era areia. Então tanto os pés quanto as mãos viviam sujos, imundos. Então quando Jesus pega aquelas águas, não eram águas que eram cristalinas, eu estou falando de uma água turva. Só que Jesus disse, pegam as talhas. E eram 6 talhas. Quantas talhas eram? Na numerologia bíblica, 6 é o número do homem. E quando Jesus manda trazer as 6 talhas, Ele fala assim, encham de água até a boca. Coloca até o limite da talha, pode encher de água. E água, biblicamente falando, simboliza o Espírito. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? O que a Bíblia está falando para nós através disso? Não tem como tentar se preencher com fama, com sucesso, com dinheiro, com aquilo que é passageiro, porque somente o Espírito, aquele que te governa, aquele que te conhece, somente aquilo que é eterno pode preencher um vazio que é do tamanho da eternidade que existe dentro de cada um de nós. Então as talhas foram enchidas até a boca. E sabe o que acontece? Depois de encher, para pensar. Jesus falou assim, tragam as talhas até mim. Então pera, as talhas eram de pedra, já era pesado o suficiente, sim ou não? Sim ou não? Mas aí se não bastasse as talhas vazias de pedra já era pesada. E se encher de água até a boca, fica mais pesada, sim ou não? Aí logo em seguida Ele falou, agora traga para mim as talhas. Eles tiveram que encher, pegar e levar. Pastor, por que você está falando isso? Talvez você chegou aqui dizendo, tem coisas que estão tão pesado na minha vida. Pastor, está tão difícil de suportar, está tão difícil de carregar. Parece que eu não vou dar conta, parece que eu não vou conseguir. Deixa eu te falar uma coisa. Guarde isso para você. Deus não pega leve com quem Ele investe pesado. Pare de reclamar das suas lutas, das suas aflições, das suas adversidades, porque Deus não dá para você um fardo maior do que aquele que você possa carregar. Ele está falando assim, ó, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para dar para cada um de vocês. E com isso eu encerro essa mensagem. Quando eles levam as talhas de água até Jesus, ele vai falar que Jesus coloca os serventes para servir a água que foi transformada em vinho. Agora para pensar. Eu não estou falando de uma água cristalina, eu estou falando de uma água turva. Uma água imunda, uma água suja. E talvez você chegou aqui hoje lembrando de algumas marcas do teu passado. Talvez você chegou aqui hoje lembrando de alguns erros que você cometeu, que você tem vergonha daquilo que você fez naquela outra versão sua. Talvez você lembre do quão imundo você já foi, quão pecador, quão errôneo você já viveu. Mas ouça isso. Deus continua sendo especialista em transformar água suja em vinho novo. Deus continua sendo especialista em transformar aquilo que não tem cor naquilo que vai ter cor, aquilo que não tem sabor naquilo que vai voltar ao sabor, aquilo que não tem paladar no que vai voltar a ter paladar. Ei, Deus é especialista em transformar aquilo que é choro em alegria.
Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se coloque de pé no seu lugar. Sinta a presença de Deus no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Tem uma presença tão gloriosa no nosso meio. Será que você poderia abrir a tua boca agora para bendizer a Ele? Será que nós podemos levantar um clamor aqui agora? Eu quero te dar 2 minutos para isso. Somente palavras de adoração, somente palavras de amor, somente palavras de gratidão. Abra a tua boca agora, vamos, 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 ei. Eu quero ouvir a tua voz, abra a tua boca, vamos, 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 vamos. Enquanto você está orando, Ele está transformando aquilo que era água em vinho. Enquanto você está orando, Ele está transformando água suja em vinho novo. Ele está visitando o teu interior. Ele está falando, ei, do teu interior fluirão rios e rios e rios de água viva. Ele está limpando do teu rosto toda lágrima. Ele está falando, eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua história, eu sou o Deus da tua família. Eu quero te convidar agora, de olhos fechados, levando suas mãos o mais alto que você puder. Essa canção não é somente uma canção, mas uma oração nessa manhã. Eu quero te convidar a dizer isso. És fiel em todo tempo.